Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Há quanto tempo você está desviado? Me refiro ao Evangelho. E para a gente conversarmos a respeito disso, nós temos que separar duas coisas principais que envolvem o crente, vamos dizer assim, o evangélico. Do que realmente está desviado? Da igreja ou do evangelho de Jesus Cristo? Eu posso não afirmar, mas posso dizer claramente que desviados hoje, mais de 90% que estão desviados hoje está desviado da igreja e não do evangelho. Mas como assim desviado da igreja e não do evangelho? Então nós temos que observar as características disso. Por quê? Porque hoje, a maioria dos cristãos não são convertidos. Quem é que fala isso? A Bíblia diz isso. Nossos adolescentes, jovens, a maioria não são convertidos. A maioria não são convertidos. É a Bíblia que diz isso. Por exemplo, criança, você vê criança com 10 anos, aquele negócio todo, aparentemente, mas não é. É uma criança. Os nossos adolescentes, pode-se dizer que a maioria absoluta, mais de 95%, não são convertidos. É só você conversar com eles fora de um ambiente eclesiástico, ou seja, fora da igreja. No dia a dia dele, conversa com o adolescente que você vai ver a diferença do adolescente dentro da igreja. E são todos os crentes. Qualquer crente, você conversar com ele dentro da igreja e fora da igreja, você vai ver que tem uma diferença muito grande. Muito grande. Tem crente que realmente ele é crente dentro e fora da igreja. E é louvável isso. Mas a maioria não. A maioria não. Então, o que acontece? Esse desvio tão grande de pessoas está relacionado ao desvio da igreja. A pessoa se desvia da igreja. Ou seja, a pessoa ela é um frequentador de igreja e existe uma confusão muito grande de que ela é um crente no Senhor Jesus. Hoje em dia, é fácil de você observar isso de duas formas. Observando o crente fora da igreja, se você fizer uma entrevista com ele por alguns minutos, 1 hora, 2 horas, quem sabe, você vai ver que ele não tem sinais de conversão. E quando acontece alguma tragédia, na verdade nem tragédia uma pessoa morre, alguma coisa da família, que é uma coisa natural, todos nós nascemos para morrer, você vai ver o comportamento desse crente. Eu já vi crente que quando alguém da família está doente, ele faz promessa. Não corta o cabelo, não faz a barba, não corta, sei lá, coisas desse tipo. Não, são várias vezes. Aí, para a pessoa não morrer, ele faz essa promessa, ele fala que é um voto, a pessoa morre, ele fica desgostoso da vida e não quer mais saber do evangelho. Ou seja, não quer mais saber da igreja, porque crente ele nunca foi. Então, o desviado da igreja, ele tem uma vantagem. Uma vantagem. Porque ele ouviu falar, e tem a síndrome de Jó. Eu te conhecia de ouvir, é o que Jó disse para Deus. Mas depois que Jó tem uma experiência profunda com Deus, ele fala, agora os meus olhos te veem. Então Jó era vamos dizer, para o tempo de hoje, um frequentador de igreja muito bom, mas não conhecia Deus. E depois de uma tragédia, ele então tem um encontro com Deus e agora ele fica muito mais feliz, muito mais realizado, porque agora ele conhece a Deus, porque ele vê com os seus olhos. Então, a maioria dos crentes é como Jó, antes de ver Deus.
Então, a vantagem disso é que essa pessoa, a possibilidade dela de não retornar mais para a casa do Pai, a igreja, e posteriormente conhecer realmente a Deus, ela é muito grande, ela tem essa vantagem de voltar, porque ela não aprendeu definitivamente o que é o Evangelho, ela não conheceu definitivamente quem é Deus, ela não conheceu Deus pela palavra, pela sua palavra, digo a Bíblia, mas pela palavra de pessoas, pela boca de pessoas, mas não de um encontro pessoal com Deus. Então ela tem essa vantagem, porque ela dificilmente ela vai participar do grupo daqueles que apostataram da fé. Então, essa pessoa, na verdade, ela não está desviada do Evangelho, está desviada da igreja, porque ela não conheceu o Evangelho. E se você conversasse com muitos pastores, líderes, pessoas muito ativas nas igrejas, e você vai ver que elas têm filhos, parentes, que não querem saber do Evangelho, é porque, na verdade, essas pessoas, aí entra aquela questão assim, mas eu eduquei o meu filho no caminho do Senhor. Então, ele não pode se desviar do Evangelho. É aquele texto de Salomão, né? Instrua o menino no caminho que ele deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Então, por que ele desviou? Porque ele não foi instruído no caminho do Senhor. E o que aconteceu? Duas coisas podem ter acontecido. A terceira, jamais. A primeira é que ele não foi instruído no caminho do Senhor, mas ele foi instruído no caminho da igreja. Essa é a primeira. Ele teve uma instrução errada. E a segunda, se ele teve uma instrução certa, ele não deu ouvido. Ou seja, aquela instrução nunca entrou no coração dele. Porque, na verdade, ele ouvia o que tinha que ouvir, é o pai dele, é a mãe dele que está ensinando. Mas ele não tinha interesse. O pensamento dele é assim, quando eu me tornar independente, eu não vou mais precisar disso, mas enquanto isso eu vou ouvir isso. Então, essa é a segunda hipótese. Então, essa pessoa não foi instruída no caminho do Senhor. Ela ouvia, mas não guardava. Ou ela foi mal instruída, por isso nunca permaneceu no caminho, então está desviada. Então, o bom dessa pessoa é que ela pode realmente conhecer a Deus, ela pode ter uma outra experiência com algumas outras pessoas, com a outra igreja, e retornar para a igreja, mas o louvável é que ela retorne, é que ela conheça o Senhor e viva definitivamente com o Senhor. Essa é a hipótese mais comum de desviados, que estão desviados da igreja, não do Evangelho. Agora, a que é grave é o que estão desviados do Evangelho. Eu estava conversando com um rapaz hoje, e sempre ele vem aqui, eu acho que foi a terceira ou quarta vez, que ele veio me falar de um escândalo de igreja, de pastores, que ele acha que eu vou tomar uma decisão como ele tomou. Se ele tomou uma decisão, hoje ele diz, eu não acredito muito, que ele já pregou em todas as igrejas no Brasil, inclusive na Batista da Lagoinha, que foi o que disse hoje, que está uma briga lá infernal, aquele negócio todo e tal. Então ele diz que ele pregou lá, você que na unha, né, atrapalhando. Aí diz que ele pregou lá, que ele conhece e tal, papapá, e eu vejo que não tem conversão nele. Então, quando ele fala aqui, e hoje ele é espírita, não sei se ele é candomblé, umbanda, sei lá, que ele estava com... uma vez ele estava aí com a guia, né? Mas ele diz que ele é espírita, ele diz que esse é um conceito que ele fez ele mudar de religião. E então, quando ele apresenta isso para mim, ele está dizendo, eu fiz uma coisa certa. E você vendo isso, você continua, você está fazendo uma coisa errada. É isso que ele está querendo dizer. Só que eu não sou guiado por igreja, eu não sigo igreja, eu não sigo lideranças, eu não sigo pastor, eu não sigo o pastor da minha igreja, da igreja que eu congrego, eu não sigo. Eu
tenho problemas lá na igreja. A minha igreja não gosta muito de mim. E os sinais são claros. Eu estou lá há cerca de 7, 8 anos, não querendo me enaltecer, mas eu creio que no debate lá ninguém vai dar dentro comigo. Não vai dar dentro. Não dá dentro. Não dá nem pro cheiro. Por quê? Porque eu estudo. Não é porque eu sou mais agraciado por Deus do que eles, não. Porque eu estudo, eu gosto de estudar. Eu estudo o tempo todo. Eu estou fazendo uma graduação em teologia, deve durar mais 2 anos e meio. Depois eu vou partir para uma pós-graduação, se Deus permitir, doutorado, pós-doutorado, e não paro de estudar nunca. Só o Evangelho. Eu gosto de estudar. Então eu tenho conhecimento. Sou o cara, não sou, eu tenho um certo conhecimento que eu posso dizer. Eu posso estar errado, mas a possibilidade de eu estar errado é muito pequena. Mas lá dentro, no debate bíblico, comigo ninguém está dentro. Eu congrego cerca de 8 anos lá. Nos cultos de quarta-feira, geralmente, é convidado um irmão qualquer da igreja para ministrar uma palavra. Eu não digo pregar o evangelho, porque dificilmente tem pessoa lá que não é cristã. Então, o evangelho só é pregado para quem não é cristão. Não vai pregar o evangelho para a igreja. Então, quarta-feira, parei de ir. Por quê? Porque muitas pessoas que ministravam falavam um monte de bobeira, um monte de coisa errada. Me desculpa aqui a palavra que eu vou falar aqui, vulgar, mas já chegou a ter no púlpito. Hoje, o rapaz lá é pastor. Ele diz que quando ele estava no mundo, lá, papapá, e Deus foi lá resgatar ele, ele dizia assim, ó, eu estava lá no mundo fazendo um monte de cagada. Desculpe a expressão, mas foi essa a palavra que ele usou. Fazendo um monte de cagada e o Senhor foi lá, no púlpito. Muitas mensagens pregadas que são verdadeiras mentiras. Muitas pregadas. Aí agora, por exemplo, todo mês de janeiro o pastor está de férias. Ou então uma sequência de irmãos começam a pregar na igreja. Domingo de manhã, domingo à noite e quarta-feira. O pastor não aparece na igreja. Ou então começa a dar oportunidade para várias pessoas pregarem. Eu nunca fui convidado em 8 anos. Eu nunca fui convidado. Eu gostaria de pregar? Não. Eu gostaria de ministrar? Não, não gostaria de ministrar. Eu não gosto de ministrar para crente, principalmente crente da igreja que eu sou. Eu não sou uma pessoa querida, eu sei disso. Por eu nunca ser convidado, é porque eu não sou querido. Ele sabe do meu potencial. Embora o sistema possa parecer para eles que eles são maiores, mas o meu negócio é Bíblia. Só debato Bíblia. Se não estiver na Bíblia, esquece. Não perco nem meu tempo. É Bíblia. Por exemplo, lá, acredita-se que blasfêmia com o Espírito Santo tem perdão. Tem perdão. Então, quando eu questiono isso, muitos não gostam. Porque esse é um pensamento do pastor da igreja. Eu não estou com raiva da igreja, não. É o pensamento dele, eu respeito, beleza. Se tivesse, eu já tinha ido embora. Mas quando eu falo assim, ó, a Bíblia diz que blasfêmia com o Espírito Santo não tem perdão, está escrito na Bíblia. Vocês acham que tem? Me mostra o texto que tem a possibilidade de perdão na Bíblia. Não tem. Aí vai vir aquele negócio, não, mas o Senhor é misericordioso. E Ele dá, nem que seja no último momento de vida, Ele dá a oportunidade da pessoa se arrepender e vai salvar a pessoa. Isso é lorota, não tem isso na Bíblia. Fala, me mostra a Bíblia. Não tem. Se não tem na Bíblia, então não é. Acabou. Ah, o ladrão da cruz era outra coisa. O ladrão da cruz não conhecia Cristo. Ele não conhecia. Quando ele está crucificado ao lado de Cristo, de um dos lados de Cristo, o Espírito Santo revela a ele a justiça de Cristo. Revela a ele quando o outro está criticando a Jesus. Fala, tu não é o bonzão, tu não é o cara, salvou os outros, salva-te a ti mesmo, depois salva a gente. Então o outro, nesse momento, recebe a revelação do Espírito. E diz, não é isso que teu amigo lá, criminoso, está falando. Esse homem é justo. Então ele diz, ele repreende, o outro diz, cala a boca. Você não sabe a besteira que está falando?
Certamente nós estamos aqui por causa dos nossos erros. O que é isso? É o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos revela, que nos confirma que nós somos pecadores. Então, naquele momento, o Espírito Santo revelou que ele era pecador. Nós estamos aqui por causa dos nossos feitos, nós somos pecadores. Mas esse é justo. Aí ele vai e se arrepende e pede a Cristo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem é que revela uma coisa dessa para um bandido? No momento, é o Espírito Santo. Mas é um homem que não conhecia Deus. Agora é uma pessoa que vive dentro da igreja o tempo todo. Aí se desvia, vai para o mundo, vai para a safadeza, vai para as orgias, vai para a idolatria, vai para a bebedice, vai para os carnavais da vida. Aí sofre um acidente, um AVC, aí tem uns momentinhos de vida, Senhor, eu me arrependo. Como se o arrependimento fosse algo que você pode promover na sua vida a qualquer momento. O arrependimento é um dom de Deus, que é dado a todas as pessoas em vida. E ao ouvir a palavra de Deus. Então aquele homem não conhecia Deus. Por isso a ele foi dada a oportunidade. Mas ele ainda levou os momentos para morrer. Ele estava consciente. Não estava inconsciente, estava em coma. E houve um encontro secreto com ele. Aí o crente acha que pode viver na safadeza. Dá vontade de falar outras coisas aqui. Aí no último momento, no último momento eu me arrependo. Eu conheço um monte de crente, pastor, que fala isso. Vive, desculpa, as pessoas vulgares têm que falar, vive na sacanagem o tempo todo. Não, vamos ser uma sacanagem religiosa. Aí no último momento eu vou e me arrependo. Como se tivesse condição de se arrepender. E a Bíblia diz que não tem. Porque no último momento ele vai achar que a safadeza está tão boa que quando chega a hora de partir, foi uma injustiça que Deus fez com ele. Ele poderia ficar mais. Agora ele tem mais grana. Agora tem mais mulheres para ele pegar, tem mais homens para elas saírem. Tem mais estética para elas frequentarem. Ainda falta botar o silicone. Ainda falta fazer várias viagens, fazer várias fotos para as redes sociais, curtir vários momentos. Aí Jesus falou: não, tu vai morrer agora. Não. Aí começa a questionar: Deus, pode olhar lá. No livro do Apocalipse, quando Deus começa a revelar o seu juízo de uma forma mais clara, e eles percebem que é Deus, a Bíblia diz que ele começa a blasfemar de Deus. Eles lutam, quando eles xingam Deus, eles não querem o arrependimento. Porque o que o anticristo promoveu para eles era muito bom para eles. E o juízo chegando, não, a gente queremos continuar com o que o anticristo colocou para a gente. Assim é a vida do crente, que vai para a safadeza. E quando ele está bem safado, e a safadeza está fazendo muitas coisas boas no interior dele, e chegou o momento do juízo de Deus, ele blasfema, ele não se arrepende. E se você ouvir falar: ele está se arrependendo, olha, coisa linda, está se arrependendo, é remorso. Porque na verdade, ele não está achando que Deus vai levar ele, ele está acreditando que Deus vai curar ele, para ele continuar na safadeza. Então, quando o crente realmente conhece a Deus, é a segunda parte, e ele realmente conhece o Evangelho, que está lá em Hebreus capítulo, ou é 6,4 ou 4,6, acho que é 6,4, que é o apostatar da fé. Apostatar da fé é quando o camarada prova as coisas de Deus, ele prova do Espírito, ele é iluminado por Deus, ele prova a palavra, ele conhece a palavra. Ele tem tudo, ele sabe de tudo, ele conhece tudo, ele conhece o poder de Deus. Está lá, lê lá, acho que é 6,4, se for é 4,6, lê lá. Aí aquilo ali para ele não serve mais, ele fala: não serve, isso aqui não é suficiente. Então ele aposta toda a fé, então não tem mais salvação. Então,
Praticamente quem está desviado do Evangelho, realmente, conhecedor do Evangelho, não tem mais salvação. Não tem. Desde que ele fala assim, isso aqui não é suficiente, precisa de algo mais. Então acabou para ele. Eu acredito que se ele apostatar da fé, mas se ele repensar e falar, realmente é o suficiente, eu que me enganei, eu acredito que sim. Mas quando ele acha, não, isso aqui não é suficiente, tem que ter algo mais. É aí que entram os sistemas das igrejas. Eu sou contra o sistema de igreja. Eu não aceito sistema de igreja. O que é o sistema? São doutrinas que se criam para poder, vamos supor assim, regular o crente, coisas que não existem, por exemplo, contribuição. Por exemplo, dízimo, eu não sou muito a favor de dízimo, não sou. Mas a pessoa quer dar, para mim não tem problema. Mas o que eu sou contra é anotar tudo. Quanto você deu de dízimo? Anota lá. Quanto você deu de oferta? Anota lá. Isso aí é uma coisa da pessoa com Deus. Se a pessoa vai dar a contribuição, o correto, hoje em dia se bota no envelope, não tem problema se também não botar, porque muitas pessoas botam moeda e depois fica ruim de catar lá, aquele gasofilato, não sei o nome daquilo lá, ou na cestinha, tanto faz. Então muitas pessoas botam no envelope, beleza, bota lá, coloca lá, não precisa dizer que é dízimo, que é oferta, não precisa dizer quem é. Não precisa revelar isso. Para mim é um grande absurdo, todo mundo sabe da vida dos outros. Eu estou na igreja lá que eu sei quanto a pessoa lá recebe. Eu sei quanto o pastor recebe. Que para mim o salário do pastor é injusto, que ele trabalha, para mim não precisava de salário. Para estar na igreja 2 vezes, 3 vezes por semana. Eu digo isso, não tenho. O pastor um dia não gostar, achar que eu não posso questionar isso, e ele achar, eu vou embora. A igreja, se ele me expulsar, a igreja é dele. Mas ele sabe que não estou errado, nem questiona. Para mim, pastor não tem que ter salário se ele trabalha. Ele não trabalha, então não precisa de salário. Salário da igreja, ele trabalha. Agora, se o pastor está muito envolvido na igreja, a ponto de que ele não pode mais trabalhar fora, ele tem que se aplicar à igreja, aí sim. Mas é um salário, poxa, é um salário, não é um salário absurdo. Igrejas pequenas pagando 20, 30 mil reais a um pastor, isso é um absurdo. Então, essas coisas eu critico. Se eu estou errado, meu negócio é com Deus, mas não é. Não tem a necessidade de uma pessoa, pois vamos supor, um pastor tem 2 filhos, ele já tem casa própria, geralmente a igreja dá o carro, o cara ainda vai ganhar 30 mil. Quem é a família da igreja? Quantas famílias na igreja, com 4 membros, ganha salário? A maioria das famílias da igreja, marido, mulher e 2 filhos, ganha menos de 3 mil reais. A maioria, pode perguntar lá. A maioria, e vive. E está feliz e está dando glória a Deus. Por que o pastor não pode ganhar isso? Porque não se estipula um salário para o pastor. Eu sou a favor disso. Eu sou batista, a conversão deveria ser assim. O pastor é casado, pronto. Tem filho? Não. Tá bom. Para viver bem, bonito, 5 mil, pronto. A cada filho ganha mais 1.000 reais. Tem 3 filhos, 8 mil, pronto, acabou. Tá bom. Mas ele vai trabalhar na igreja. É mostrar servidor. É ir para a igreja. Eu, por exemplo, eu não quero nunca jamais ser pastor. Não quero. Mas se Deus falar que eu vou ser pastor, então eu serei pastor. Mas eu não quero. Se Deus falar que eu vou ser pastor, eu sei que Ele vai me dar gosto por ser pastor. Porque eu não tenho paciência. Você dá para ver que eu não tenho tanta paciência. Mas se eu sou pastor da igreja, eu vou estar lá todos os dias. Da mesma forma que eu estou no meu trabalho todos os dias, cumprindo o horário, eu vou estar na igreja todos os dias. Todos os dias. Tipo assim, o que eu vou estipular? De 9 da manhã às 5 horas da tarde. Todos os dias eu estarei lá. Nos dias que tiver culto à noite, eu estendo até o final do culto.
todos os dias eu vou estar lá. Tira um dia de folga? Tá bom, um dia de folga. Segunda-feira, uma terça, sei lá. Escolha um dia de folga para tirar. Acabou, esse é o meu pensamento. Acho que uma igreja séria deveria partir desse princípio. Que você não está revelando a oferta ou o dízimo da pessoa. Está expondo a pessoa, as suas condições financeiras. E de aplicar ao pastor um salário justo e um serviço devido que deve aplicar à igreja. Esse é o meu princípio. Porque nenhum pastor da igreja tinha vida mole. O pastor de hoje é um trabalho invejado. Por isso que tanta pessoa na igreja fica brigando para tomar a vaga do pastor. Por causa dos benefícios. Se fosse pelo trabalho árduo, de sofrer pela igreja, duvido que alguém ia querer. Que é por causa dos benefícios. Por causa dos benefícios. Sempre foi. É só você ler o Novo Testamento. Sempre foi por causa dos benefícios. A briga por dinheiro foi ainda com Pedro lá, Pedro e João, que foi ali que foi estipulado os diáconos. Escolhem as pessoas para vocês cuidarem disso. Que deveria ser a visão do pastor. Não quero saber de dinheiro. Meu negócio é a oração e as palavras, e a palavra. Escolha quem aí vocês confiam para cuidar do dinheiro, vocês fiscalizem ele. Passa para mim o relatório. Acabou, não quero saber disso. Essa é a posição correta, mas hoje não, os pastores querem saber, eles querem sim dominar. Eles querem dominar, não, eles querem conhecer, eles querem ser, como é que eu posso dizer? Eles querem estar como, caramba, a principal pessoa nas finanças da igreja. Tem que passar tudo por ele. E o pastor lá não era assim. Não vai ver nenhum. No Novo Testamento que era assim. Nenhum. Pastor, homem de Deus, nenhum. Mas hoje mudou. Quer saber a quantidade de dízimo, a quantidade de oferta. Aí estipula, a oferta de missões. Escreve lá, oferta de missões, bota teu nome e está dando tanto de missão. A oferta para a igreja mesmo, bota teu nome, quanto você está dando. O dízimo, bota teu nome, quanto você está dando. Aí se tiver alguma manutenção, precisamos fazer uma manutenção assim na igreja. Bota teu nome e diga para manutenção. Estão precisando fazer uma campanha para comprar uma van para a igreja. Bota teu nome e diz, é para van. Mas você não pode esquecer que se você dá oferta do coisa, no dízimo tem que dar. O dízimo e a oferta para as contas da igreja tem que dar. Você não pode dar uma sem deixar isso aqui. Aí fica aquele... E tem gente que fica cobrando dízimo e oferta da pessoa. Coisa. Não é? Fica cobrando. Por exemplo, eu lá na igreja, se eu der uma oferta na igreja, botar no envelope lá em branco, botar lá, aí eles vão ver aqui, tem uma oferta aqui que a gente não sabe de quem é. Tem um envelopezinho na minha igreja, tem um envelope, bota teu nome lá e coloca. Se botar em branco, aí todo culto vai ter um aviso. Quando você botar uma oferta, bota o seu nome para a gente saber que é você. Eu sou contra isso. Então são essas coisas que acontecem. Porque a pessoa, ela começa a apostatar da fé, aquilo não vale para ela, então começa a criar, eu saio um pouco do assunto, porque eu não sei, o Espírito Santo sabe disso, se você crê que é o Espírito Santo que está fazendo isso, que me fez falar isso, amém. Se você não crê também, não vamos ser inimigos por causa disso. Ou então, apostatar da fé falar, não, esse evangelho não serve, o evangelho que está lá na Bíblia é pouco, tem que ter mais coisas, porque senão não pode me salvar, não pode me prender, não pode. Então quando a pessoa pensa dessa forma, já era, acabou para ela, não tem mais salvação, esquece. Então lá o texto, porque está no texto, para você que está desviado, diz, não, sabe, esse negócio de Jesus morrer, assim, ele era tão rico, tão poder, deixou o trono, você deixa para morrer por mim. Poxa, isso aí não dá, é pouco.
eu acho que não é só para morrer, para mim, para ter salvação, mas ele tem que me dar um conforto aqui. Poxa, eu como filho de Deus aqui, não posso morar numa favela. Eu não posso ser da minha rua o mais pobre. Aí tem um cara lá que é ateu, pô, vive no luxo. Aqui, por exemplo, Rio de Janeiro, os condomínios da Barra da Tijuca, ó, só rico lá, pessoa bem de vida, não querem saber de Deus. E eu, como filho de Deus, vou viver aqui, eu moro em Realengo. Eu moro em Realengo, minha casa aqui deve ter, sei lá, 40 metros quadrados, pequena. Só tem uma arazinha aqui na frente, não tem nem fundo. Mas eu poderia ser um pastor. Eu tenho convite para isso o tempo todo. Eu posso abrir uma igreja amanhã. E eu falo sem medo de errar. Se eu abrir a igreja amanhã, até o final do ano, eu tenho mais de 200 membros brincando. Eu sei fazer isso. Eu sei fazer isso. Eu sei como chamar a pessoa, mas não é a minha intenção. Não é a minha intenção. Então, criar essas coisas é apostatar da fé, ou seja, o que Cristo fez, o evangelho que Cristo deixou para nós, né, que está relatado no Novo Testamento, não é suficiente, acabou para você. Então você está desviado e definitivamente sem salvação. A não ser se você repensar e ver que você está errado, e ver que o que Cristo deixou para nós é muito mais do que suficiente. E que Cristo não precisa fazer outro sacrifício por você. Aí você, sim. Eu creio, não estou dizendo que a Bíblia diz, eu posso estar errado, mas eu creio que se você repensar a sua vida, e você ver que o que Cristo fez é mais do que suficiente, e de que nós não somos merecedores nem de 1/1000% do que Cristo fez por nós. Não somos merecedores. Por isso que tudo é graça. Eu acredito que realmente algo pode ser feito na sua vida para que você seja inserido na igreja verdadeira de Cristo. Então, desviado, se você é desviado da igreja, você precisa retornar não só para a igreja, porque a igreja, eu vou falar agora no próximo vídeo, o problema que a igreja é. Mas eu não te aconselho a deixar. Mas vou te dizer o problema com a igreja. Então você precisa retornar para a igreja e verdadeiramente conhecer Cristo. A Bíblia diz que o conhecimento, a fé vem do conhecer, e conhecer a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. As pessoas entendem que é conhecer a palavra de Deus através de uma música, de um hino, ou de uma pregação. Não, é conhecer a Bíblia. É você ler e abrir o coração para o Espírito Santo interpretar para você o que realmente tem para você. Porque o projeto de Deus é diferente, não é igual. Tipo assim, 10 pessoas, tem 3 tipos de Deus falar através do Espírito Santo para a pessoa. Não, é um para cada pessoa. É um tipo diferente para cada pessoa. Então você precisa conhecer verdadeiramente de Deus, você vai conhecer no ler a palavra de Deus. Eu estou aqui falando, mas isso aqui não é suficiente. Estou dando um incentivo para você ler a Escritura e abrir o seu coração, para que Deus verdadeiramente fale na tua vida. E aí realmente você estará no caminho do Senhor. E não no caminho da igreja. Não no caminho da igreja, mas no caminho do Senhor. Então, você pode ser um desviado da igreja, ou você pode ser um desviado realmente do Evangelho. Da igreja você tem muita chance de retornar e conhecer verdadeiramente a Cristo. Se você é um desviado do Evangelho, você realmente conheceu o Evangelho, e não é suficiente para você, as coisas lá no mundo mais te agradam, ou então você está em maus lençóis. E que Deus tenha misericórdia da sua alma. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe. Sempre desejando, se inscreva. Se não desejar, continuamos amigos da mesma forma. Deus te abençoe na graça de nosso Senhor Jesus Cristo.